bem, gente, vamos examinar tendências do mercado, vista do dia 11/7/23. Já estamos começando o segundo semestre. Eu sou o professor Securato, José Roberto Securato, sou coordenador do LabFin, Laboratório de Finanças da FIA, Fundação Estudo de Administração, e sou professor titular da FEA USP, já aposentei, e professor titular da PUC São Paulo. Bom, o que é que são essas tendências de mercado? Eu vou falar basicamente de duas coisas. Vou falar de inflação e vou falar do que a gente chama de taxa básica de uma economia. O que é a taxa básica de uma economia? É o seguinte, olha, você tem um governo que pode emitir o quê? Ele emite dinheiro. Então tem um pedaço de papel aqui e tem uma nota de R$100, tá certo? Acontece que ele pode também emitir um título. Então você pode comprar um título. Então, no lugar do dinheiro, você fica com o título. Qual é a vantagem? É que você põe aqueles R$100 e o título vai render uma taxa de juros. Veja, essa taxa aqui, emitida pelo título do governo, né, é o mesmo emissor do dinheiro. Então, veja, ficar com o dinheiro ou ficar com o título do governo é a mesma coisa. Qual a vantagem? Que o título do governo vai te pagar o quê? Uma taxa de juros. Essa taxa de juros é chamada de taxa básica da economia, tá certo? No Brasil, são representadas pelas letras do Tesouro Nacional, as notas do Tesouro Nacional, e elas são negociadas no sistema, e também as letras financeiras do Tesouro Nacional. Essa daqui é com menos volume. Elas são negociadas num computador, num sistema, onde você põe o dinheiro, tá certo? E o título vai para o seu nome, ou seja, tem uma numeração e esse título você fica proprietário desse título. Então, o seu CPF versus a numeração do título, põe o dinheiro do dono do título. Dono do título, você ganha essa taxa aqui. Veja, essa taxa aqui é a taxa que a gente chama livre de risco da economia. Ou seja, essa taxa aqui é emitida pelo mesmo cara que faz dinheiro. Então você tem um razoável nível de certeza de que quando vencer esse título, né, no valor futuro, future value, você vai receber. Isso daqui é negociado de um lugar, um computador chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o Selic. Por isso que vocês ouvem toda hora falar da tal taxa Selic. Essa taxa Selic é comandada por quê? É comandada pelo Banco Central. Então, o Banco Central comanda a taxa Selic, está certo? E o Banco Central emite o dinheiro. Então, o que ele faz? Ele controla a emissão de dinheiro, tá? Mais ou menos dinheiro, emitindo mais ou menos títulos. Se ele quer menos dinheiro na economia, o que ele faz? Ele emite o título. E como é que ele faz para convencer você a não ficar com o dinheiro? Ele fala assim, olha, você quer pegar esse dinheiro e gastar? Tá? Então você tem a alternativa, gastar versus uma outra alternativa, aplicar. Então você tem o gastar versus aplicar. Você fala, vou gastar. A minha mulher quer comprar um sofá. Aí eu falo assim, mas eu pago 10%. 10%, pago 12%. Ele vai pagar uma taxa, eu pago 13,75%. Ele vai pagar uma taxa de juros até que te convença, tá certo? Até que você esteja convencido a fazer o quê? A não gastar e aplicar o título. Deu para entender a ideia? Por quê? Porque o que é a inflação? Inflação é basicamente gastar dinheiro. Então, toda vez que você tem um monte de gente gastando dinheiro, tá certo? O que vai acontecer com gastar o dinheiro? Você paga pelo produto, você paga 10, mas vem o outro paga 11, vem o outro paga 12. Então, se você tem tendência a ter muita gente com dinheiro disposta a pagar cada vez mais, você acaba gerando o quê? Inflação. Então, eu tenho que tirar esse dinheiro do movimento. Como é que eu faço para tirar esse dinheiro? Eu falo desse para você. Olha, não gasta, tá? Faz o seguinte, aplica num título do governo.
E aí eu vou variar a taxa de juros conforme eu te convença a fazer isso. Deu para entender? Então agora uma paradinha que eu vou apagar para continuar, tá bom? Muito bem, gente. Então, voltando agora com tudo claro, tudo limpo, eu quero observar com vocês o seguinte. Vamos pegar começo 2022. O que aconteceu em 2022 e depois nós vamos para 2023, tá certo? Observando que nós estamos aqui no meio, né? Nós estamos em julho, começando o mês de julho, o segundo semestre, tá? E aqui, então, é dezembro de 23, tá certo? Bom, 22 aconteceu o seguinte. Primeiro, a inflação. Como é que foi a inflação? Como é que foi a inflação? A inflação aqui foi de 5,8% no ano, tá certo? E a questão é como é que foi a taxa Selic, tá certo? A taxa Selic, ela rendeu no período 10,06%. Então, isso daqui é a Selic. Quer dizer, quem aplicou em título público, tá certo? Ganhou quanto? Olha, ganhou 10 para quase 6, sei lá, um pouquinho. Ganhou, então, da ordem de 4, tá certo? 4,2%. Isso daqui é chamado ganho real. Ganho real. Isso daqui é o que você está ganhando sem fazer nada, tá certo? Você não tem coisa na economia brasileira. Isso daqui é o que se chama livre de risco, porque ou você fica com dinheiro ou você fica com um título emitido por mesmo cara que emite o dinheiro, que é o governo, tá claro? Bom, o que aconteceu? É que no meio aqui, essas taxas estavam muito baixas. Então eles tiveram que aumentar essas taxas. Então, quando foi em julho do ano passado, começaram a aumentar a taxa. Então a taxa foi para 13,75. Então ela tenha dado 10,06 no ano, ela começou lá de baixo e foi subindo e terminou o ano a 13,75. Quando começou 2023, continuou com 13,75. E está hoje ainda a 13,75. Bom, agora no começo de agosto, 2, 3 de agosto, vai ter uma coisa chamada reunião do Copom. Não é um Copom, é o Comitê de Política Monetária. E o Banco Central, que é quem faz essa reunião, vai dizer o que vai fazer com essa taxa. Bom, qual é o problema que está acontecendo? O problema que está acontecendo é que, quando você pega de julho até julho, a inflação nesse período, está em 3,94. E o problema é que de julho até julho, a Selic ficou em 13,75. Vamos arredondar isso para 4? 4 para 13 são 9,75 de juros reais. Juros reais, ou seja, é um ganho absurdo que você está tendo sem correr risco. Conclusão, vamos montar uma loja? Vamos comprar um carro? Vamos comprar alguma coisa? Não, ninguém quer comprar nada, tá certo? Por quê? Porque eu estou ganhando muita coisa sem fazer nada. Então, qual é a perspectiva? A perspectiva é que agora, nesta reunião aqui, essas taxas comecem a baixar até chegar ao final do ano, tá certo? Por que isso? Para fazer com que as pessoas peguem seus recursos e voltem ao processo produtivo. Tá? Então, essa é a tendência. Então, quais são as tendências que nós temos no Brasil vista de hoje? Tá? Então, o Brasil de hoje tem algumas tendências. Por exemplo, juros. Qual a tendência dos juros? Cair, diminuir esses juros reais. Tá? Que mais? Como é que está o dólar? Bom, o dólar está assim. Tendência é ficar na faixa entre 4,80 e 4,90. Tá? Ele teve a tendência de cair, estava 5,20. Por que está caindo? Nós estamos com uma exportação muito alta. Nós temos uma das maiores exportações do mundo, maior volume de recursos obtido. Então, a exportação eu recebo em dólar, mas quando eu trago para o Brasil, eu sou obrigado a trocar por reais. E fez com que esse dólar caísse. Então, tem exportação crescendo. Tá? Com isso, eu tenho um razoável controle da inflação, tenho essa exportação que vira reais e, portanto, esses reais vão entrar dentro da economia
E todo esse pessoal ganhando dinheiro, vendendo grão e tal, vai comprar carro, vai comprar um monte de coisa, vai voltar um processo de produtivo e tem uma tendência de PIB o quê? PIB crescente, tá certo? Veja, no começo do ano aqui, a projeção de PIB era de 1,2. E agora, a projeção de PIB vista de hoje está na base de 2,2. Então, nós estamos esperando o quê? Um PIB melhor, tá? Mas, o que eu posso juntar de mais para o Brasil agora, nesse momento? Posso juntar o que está acontecendo na Câmara, que é toda a parte de tributação. Então, mudanças nas regras tributárias. E mais o arcabouço fiscal, ou seja, uma forma de controle, na forma de controle da quantidade de dinheiro e para onde esses recursos do governo vão ser distribuídos, tá claro? Então, é um momento onde a gente começa a ficar um pouco mais feliz, né, com a situação econômica financeira do Brasil. Então, essas são as tendências que eu vejo a partir de hoje, tá certo? Semana que vem, voltamos com as tendências do mercado e vamos ver como é que as coisas ficam. Boa sorte, prazer em vê-los, sucesso a todos.